Você pediu e nós trouxemos a doutora Ivone Zeger para conversar com vocês. Ela que é uma especialista em direito da família, uma jurista extraordinariamente antenada com tudo o que acontece. Ela está sempre à frente da lei, à frente da previsão dos nossos legisladores. Vocês vão gostar muito. Doutora Ivone, muito obrigado por participar desse encontro aqui com os nossos telespectadores da Uniregistral. Olha, é realmente, primeiro, é uma satisfação estar ao seu lado, é uma satisfação ser questionada pelo Dr. José Renato Narini e é um prazer realmente estar aqui na sede da ARISP, podendo conversar com vocês e esclarecer alguns assuntos que, na verdade, são mais do que interessantes, são necessários, porque eu digo que essa área do direito de família e do direito sucessório é como medicina. Às vezes você obtém uma resposta que você se tranquiliza. Eu às vezes faço essa ponderação. Tem de ser um pouco psicóloga também, assistente social. Com certeza. Conselheira familiar. Com certeza, faz parte, isso tudo faz parte, mas é importante. Ivone, eu acho que houve um progresso no tratamento das questões familiares nos últimos anos, né? Sim. Você notou Sim. que houve uma quebra de paradigmas, de que as pessoas hoje tem mais acesso à informação e também tem um conforto em saber que o ordenamento jurídico as protege? Eu diria para você que principalmente a partir da lei do divórcio, do final de 1977, e com a Constituição, as coisas realmente se modificaram. Antigamente você tinha uma problemática muito grande, casais que estavam casados, se separavam e a mulher ou o homem já ficavam com a pecha de desquitados. Essa palavra era alguma coisa como se você tivesse... Era um estigma, não é? Um estigma, uma doença grave, ninguém se aproximava de você. Então, com a formatação legislativa, ela trouxe grandes benefícios para a família, porque não significa que uma pessoa, um casal, se separa com filhos, toda uma problemática familiar e que vai atingir o psicológico dessas pessoas, dos filhos da família em geral, mas tenta você manter as pessoas juntas num casamento artificial, né? Então, forçado. Sempre isso é complicado e eu percebo, e obviamente toda a visão que nós temos, o direito de família e direito sucessório, ele realmente avançou. E avançou a ponto de que nós temos até o STF decidindo sobre questões que o legislativo tarda a se manifestar. Parece que o parlamento evita entrar em temas polêmicos, né? Não quer bola dividida. Não quer bola dividida, não quer um desgaste. O judiciário é obrigado a intervir e as pessoas chamam isso de ativismo judicial. Mas não é uma transformação da realidade jurídica, não é, Ivone? Exatamente. Esse ativismo que se comenta tanto por aí, olha aí o judiciário se imiscuindo numa área que não é dele, na área legislativa, mas a gente tem que entender que o judiciário não faz nada por conta própria. Ele é inerte. Ele é inerte. Se você não aciona, não acontece nada. Agora, a sociedade acionou e você se cala, o judiciário se cala? Não pode. O legislativo tem as suas questões de por que sim e por que não. Mas, Ivone, os registros de imóveis, que são a nossa principal preocupação, eles têm de refletir a situação pessoal também do proprietário, do senhor do domínio, e, portanto, todas as modificações pelas quais passa a família também vão se refletir no registro de imóveis. Foi por isso que surgiram tantas questões, eles sabendo da sua presença aqui, mandaram muitas questões. Nós não vamos esgotar todas, porque é um programa, não é uma série de programas como seria necessário. Mas pelo menos algumas, se você puder esclarecer as dúvidas. Por exemplo, existe a possibilidade de parentes de um dos cônjuges propor ação de divórcio? Não.
Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque uma ação de divórcio, ela requer, primeiro, a aceitação, ou pelo menos uma parte de aceitação por parte daqueles interessados. Os parentes não têm condições, mesmo porque é uma atitude personalíssima. Ela tem a ver exclusivamente com as pessoas que estão naquele casamento. Sabe que eu entendo a questão, a pergunta, Ivone? Pode ser a de algum filho que vê os pais vivendo tão mal, né? Que fala, a gente deveria poder ter a iniciativa vendo a mãe sofrer, ou o pai, né? Mas, evidentemente, a resposta da doutora Ivone é a única possível. Isso é algo personalíssimo, só os próprios interessados. Você pode torcer, aconselhar, mas iniciativa é só daquele interessado. E uma coisa muito interessante que nós temos hoje, até há pouco tempo atrás, você só podia ter um divórcio depois que você passasse por uma separação judicial. Sim. E aí, depois de 1 ano, você poderia obter o divórcio, ou se não, 2 anos de separação de fato. Hoje, com a emenda constitucional 66, não há mais essa necessidade destes passos. Uma outra questão aqui, quem se casa com separação obrigatória de bens não tem direito a nada, acredito aqui que em termos de patrimônio, após o divórcio ou falecimento de um dos cônjuges? Então vamos lá. Quando você tem um casamento onde você vai escolher o tipo de regime de bens, e o regime de bens da separação total é um regime que você vai escolher. Então você vai ao casamento, você vai ao cartório, você faz toda aquela papelada e ainda você vai ter que escolher um regime e você vai ter que ir a um cartório de notas para fazer o pacto antinupcial. Muito bem, escolhido, o que vai acontecer? O que significa quando você tem um casamento onde o regime é da separação total de bens? Vai significar simplesmente que cada cônjuge vai e sai do casamento, se isso acontecer, com os mesmos bens com que entrou. Durante o casamento, se houver aquisição de patrimônio, muito bem, a aquisição, como estará numa escritura, como estará no registro de imóveis, ela deverá contemplar ou se é só de um, ou se existe algum percentual que é de um e de outro, e está encerrado. Mas isso quando nós falamos um divórcio. Quando nós entramos na seara do falecimento, as coisas mudam. E mudam muito. Mesmo que você esteja no casamento com separação total de bens, com falecimento, a despeito do regime de bens que você tiver, ou mesmo que você tenha um regime de bens que não contemplaria, no caso, na separação total de bens, não contemplaria o cônjuge que sobreviveu com bens, o novo Código Civil ele diz o contrário. Ele diz que aquele que sobreviveu irá, juntamente com filhos, se tiver filhos ou pais vivos, a depender da situação, ele vai herdar. No caso da separação total de bens, ele vai ser somente herdeiro, em conjunto com filhos. É como se tivesse mais um filho. Então isso é importante se saber, porque diferentemente do divórcio, que não vai contemplar a fusão de patrimônio entre os cônjuges, o falecimento fará isso. Então, se houver o falecimento, quem estiver casado com separação total de bens, ele com certeza será mais um herdeiro. Se tiver filhos, será em concorrência com filhos. Se não houverem filhos, estiverem pais vivos, a concorrência será com esses pais vivos. Qual a diferença de separação total ou separação obrigatória de bens? E numa segunda parte da pergunta, como é que fica a herança num caso ou no outro? Perfeito. Então, a separação obrigatória de bens é aquela que vai acontecer quando um dos cônjuges tiver mais de 70 anos. Se um dos dois tiver mais de 70, na verdade, menos de 18, mas com certeza mais de 70 anos, ele não pode escolher. O Estado escolheu para ele. Não há possibilidade de você escolher qualquer outro regime de bens. Lembrando que nós temos pelo menos 5 regimes de bens
legais, fora os híbridos. Então, lembra, 70 anos, um dos cônjuges não tem escolha. Você tem que se casar pelo regime da separação obrigatória. A separação de bens normal é eletiva, você escolhe, você quer, você pode escolher o regime da separação total, ou o regime da comunhão parcial, ou da comunhão total, ou da comunhão final dos aquestos, que é outro pouco usado no Brasil, mas, enfim, existe. O que acontece? Agora, a parte hereditária, o que acontece em relação à herança, aquilo que eu falei, inclusive na primeira questão. Quem está numa separação total, houve o falecimento, o cônjuge sobrevivente irá concorrer com os outros herdeiros. Se não tiver herdeiros, ele sozinho vai levar tudo. Agora, na separação obrigatória, a rigor, ela vai dizer o seguinte: bom, você se casou pela obrigatória, portanto, se houver o falecimento, o cônjuge sobrevivente não teria direito a bens. Ocorre que existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 377, que ela deve ser invocada pela parte sobrevivente, e ela dirá o seguinte: os bens adquiridos na constância do matrimônio serão divididos. Portanto, aquilo que, a rigor, o legislador não queria que houvesse a soma ou a interferência do cônjuge em relação ao patrimônio do outro. Por isso, depois de 70 anos, é como se a pessoa depois de 70 anos não tivesse a liberdade de escolher o regime que ela acha melhor. Você pode fazer tudo, você pode vender, você pode comprar, mas não pode casar do jeito que você quer. Muito bem, não tem problema nenhum. 70 anos, vai se casar com a separação obrigatória? Se houver o falecimento, será, eu oriento aos advogados, invoquem a súmula 377 e o cônjuge sobrevivente terá, portanto, o direito a solicitar a parte do patrimônio que foi adquirida na constância desse casamento. Não vale para bens particulares, adquiridos antes. Mais uma pergunta aqui, Ivone, de alguém que está preocupada. Deve ser uma moça, uma senhora. Quero me divorciar do meu marido. Posso pedir pensão para mim mesmo? Olha só. Tudo acontece. Sim, você pode pedir pensão para você. Mas aí você vai dizer, poxa, mas como é que vai ser? Como é que o judiciário enxerga isso? Você só vai pedir pensão alimentícia para você se você realmente for uma dependente do seu marido. Se você demonstrar que é dependente, nunca trabalhou, você está com uma certa faixa etária onde você não tem condições mais de ser inserida no mercado de trabalho, provavelmente você sim terá uma pensão alimentícia condizente com o teu tipo de vida, com aquilo que aconteceu durante o casamento, o tipo de vida que vocês levavam durante o casamento. Então, não há problema de você pedir. Entenda que o judiciário, hoje, ele enxerga com parcimônia, com cuidado, porque ele não quer que alguém se locuplete ou que tenha vantagem em relação ao outro. Se ele observar que você trabalha, você tem uma idade onde você ainda pode se inserir no mercado, pode ser que o judiciário entenda que você vai ter uma pensão alimentícia por um tempo determinado e depois você vai ter que se arrumar. Diferentemente de alguém que já está com uma certa faixa etária, eu não vou dar números, porque cada um é cada um, né? Fica difícil, sem número, sem idade aqui, mas... E o judiciário observa que essa pessoa nunca trabalhou ou fez coisas assim que não lhe davam nenhuma garantia, provavelmente sim, você terá uma pensão alimentícia e o judiciário vai entender quanto, até que ponto, o que pode ser, mesmo porque vamos lembrar que numa separação, num divórcio, ninguém precisa ficar sustentando a vida toda o outro. São coisas... Aí também entra a autonomia da vontade e a autonomia da vontade de trabalhar também. De trabalhar também, quer dizer, você se separou, então você tem que entender que acabou aquela vida que você tinha antigamente. O outro, necessariamente, não vai ter obrigação até o final da vida dele, ou sua, de arcar com aquilo que você precisa. Então, é uma construção difícil,
Sempre é o caso a caso e a orientação é para que você procure um advogado da sua confiança para que ele te dê a tranquilidade de você estar fazendo a coisa certa. Que é uma outra questão, Ivone, que bastaria o consulente consultar o Código Civil. Mas, como a doutora Ivone é muito benevolente, talvez ela se disponha a responder. O que acontece com a herança quando não há testamento? Ok. Perfeito, perfeito. Mas são dúvidas, né? Às vezes a gente não sabe nem às aonde vezes achar. As pessoas pensam que testamento é obrigatório. Exato, né? Exato. Bem, então, vamos lá. Realmente o testamento não é obrigatório, é a autonomia da vontade. E eu diria mais, que é uma das coisas mais democráticas que existem. Pelo seguinte, aquilo que é teu, aquilo que você fez com o teu dinheiro, com o que você trabalhou, o teu patrimônio, você dispõe do jeito que você quiser. Diferentemente, quando você não faz um testamento, mas eu vou só dar uma pequena explicação que eu acho importante, quando você não faz um testamento, as coisas vão ficar como ficaram, né? As pessoas, os herdeiros vão brigar, as pessoas vão se desentender. Eu não acho que vale a pena você que trabalhou tanto, depois você deixa todo mundo brigando por conta de patrimônio. O que é mais inteligente e o que se tem que fazer? Lembrem-se, quando você tem herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? Herdeiros necessários sempre, em primeiro lugar, são os filhos. Ou, na falta dos filhos, os netos. Na falta de netos, os bisnetos. Lembra que sempre um substitui o outro, tá? Não dá para juntar todo mundo. Não tem filhos? Então substituem os netos. E assim vai. Então, em primeiro lugar, herdeiros necessários, os filhos. Na falta de filhos, netos, bisnetos, segunda opção, que a lei determina, que é a vocação hereditária, são os ascendentes. Os pais. Na falta de pais, os avós, e na falta dos avós, até os bisavós, ok? E o cônjuge sempre. Muito bem. Se você tem esses herdeiros necessários na sua vida, você é casado, ou você já não é mais casado, separado, ou você tem uma companheira, um companheiro, lembra? Acabei de falar, o STF decidiu que este herdeiro, ele tem direito, é herdeiro. Muito bem. Então, se você tem esse grupo de pessoas que são seus herdeiros necessários, você não tem o que fazer. Você pode fazer um testamento, mas testar somente sobre 50% do seu patrimônio. Ok? A chamada parte disponível. A parte disponível. Se 50%, então, você tem que reservar para os seus herdeiros necessários. Você não precisa dizer o que é, mas você sabe que 50% não vai dar para mexer. Os outros 50% você pode testar. Entretanto, se você não tiver herdeiros necessários, que esses que eu acabei de contar, aí você diz, mas eu tenho irmãos, eu tenho tios, eu tenho sobrinhos. Então, lembra, estes são os chamados herdeiros colaterais. E os colaterais não são o que eu chamaria de obrigatórios. Portanto, se você tem irmãos, só irmãos, ou tem irmãos e sobrinhos, você não é obrigado a deixar nada para eles, se você não quiser. Você, portanto, pode até testar sobre 100% do seu patrimônio. Por exemplo, escolhendo até só um irmão, ou escolhendo um irmão, sobrinhos, um primo. Lembra que na vocação hereditária, os colaterais são, em primeiro lugar, os irmãos, em seguida, tios e sobrinhos, e por último, os primos chamados de primos irmãos, ou primos de primeiro grau, mas que para a lei são os descendentes de quarto grau. E para aí, se tiver um primo do primo, não terá possibilidade de herdar. Tá bom? Eu acho que uma explicação bom. Geral. Aqui há a última questão, doutora Ivone, a respeito da proteção das crianças que sofram bullying, se existe alguma coisa, alguma previsão no Código Civil. Na verdade, não existe previsão no Código Civil, não existe previsão na Constituição brasileira, mas existe, pelo menos no estado de São Paulo, e eu acredito que agora já em alguns estados, existe uma previsão do estado dizendo que se houver
o bullying em relação a uma criança, a um adolescente, não há sanção. Não há uma sanção prevista, mas existe a possibilidade dos responsáveis irem ao judiciário e solicitar alguma medida, ou medida protetiva, ou alguma coisa. Existe isso por parte do Estado em relação às escolas, em relação a essa possibilidade. Não há uma lei, não há uma determinação ainda legal que faça com que haja uma proteção já, uma prática de proteção a ponto de ou até intimidar ou até dar uma sanção àquele que pratica bullying. Isso é alguma coisa ainda muito complicada. O legislativo deveria atuar, muito provavelmente, em relação a isso. Não há uma atuação, pelo que nós sabemos, importante. Isso sempre vai depender dos casos, né? Porque quando surge um caso na imprensa, aí todo mundo se alvoroça. E como, por exemplo, o que está havendo atualmente em relação à escola sem partido. Então, hoje o legislativo ele se debruça em cima disso porque ele entendeu que isso é alguma coisa que deva ser manifestada pelo legislativo. Mas em relação a bullying, pelo menos nós não temos nada assim muito especial. Existe uma proteção no sentido de que é possível haver uma reclamação, haver alguma sanção, mas muito específica. Nada que a gente possa se debruçar muito mais. Há muitas outras questões que eu não formulei porque fogem um pouco da especialidade da doutora Ivone, mas ela vai ficar com as questões, se ela se dispuser depois a responder, nós encaminharemos a quem trouxe, né? Mas a conversa vai continuar, porque há muito assunto, nós temos que explorar a Ivone, que não é sempre que a gente pode contar com ela aqui, né?